Esperando Godot, de Samuel Beckett. Resumo do livro. A peça começa à noite, numa estrada com uma árvore solitária. Estragon está tentando sem sucesso tirar sua bota. Vladimir entra e saúda Estragon, que o informa que ele tinha passado a noite num fosso, onde ele tinha sido jogado. Com um esforço supremo, Estragon consegue tirar sua bota. Ele olha dentro dela como houvesse algo ali, enquanto Vladimir faz o mesmo com o seu chapéu. Vladimir menciona os 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Cristo. Ele pergunta a Estragon se ele conhece o Evangelho. Estragon dá uma breve descrição dos mapas da Terra Santa, e Vladimir o interrompe para dizer que ele deveria ter sido poeta. Estragon aponta para suas roupas maltrapilhas e diz que ele era. Vladimir continua sua narrativa sobre os 2 ladrões para passar o tempo. Estragon quer ir embora, mas Vladimir o força a ficar porque ambos estão esperando Godot chegar. Nenhum dos 2 vagabundos sabe quando Godot irá chegar, ou mesmo se eles estão no lugar certo. Mais tarde, é revelado que eles nem mesmo sabem o que eles originalmente tinham pedido a Godot. Estragon fica cansado de esperar e sugere que eles passem o tempo se enforcando na árvore. Ambos gostam da ideia, mas não conseguem decidir quem irá primeiro. Eles temem que, se um deles morrer, o outro fique sozinho. No fim, eles decidem que é mais seguro esperar até Godot chegar. Estragon pergunta a Vladimir se eles ainda têm direitos. Vladimir acha que eles se livraram deles. Ele então receia ter ouvido alguma coisa, mas tratam-se de ruídos imaginários. Vladimir logo dá a Estragon uma cenoura para comer. Chegam Pozo e Lucky. Lucky tem uma corda amarrada no pescoço e está carregando um pinico, uma cesta, um saco e um casaco pesado. Pozo carrega um chicote que ele usa para controlar Lucky. Estragon imediatamente confunde Pozo com Godot, o que deixa Pozo aborrecido. Pozo gasta vários minutos dando ordens a Lucky. Lucky está completamente silencioso e obedece como uma máquina. Pozo faz com que Lucky pouse o pinico e abra a cesta, que contém uma galinha assada. Pozo come a galinha e joga fora os ossos. Após cada ordem cumprida, Lucky fica numa posição retorcida, segurando os sacos e finalmente parece ter adormecido. Estragon e Vladimir vão examinar Lucky, que os intriga. Eles perguntam por que ele nunca pousa os seus sacos. Pozo não diz nada. Estragon pergunta se ele pode ficar com ossos de galinha que Pozo está descartando. Pozo diz que, tecnicamente, eles pertencem a Lucky. Quando eles perguntam a Lucky se ele os quer, ele não responde, e Estragon acaba recebendo os ossos. Pozo acaba contando a eles por que Lucky segura os seus sacos o tempo todo. Ele acha que Lucky tem medo de ser mandado embora. Enquanto Pozo fala, Lucky começa a chorar. Estragon tenta limpar as lágrimas dele, mas recebe um potente chute na canela. Pozo declara que ele e Lucky estão juntos há 60 anos. Vladimir está horrorizado com o tratamento dado a Lucky, que parece ser um servo tão fiel. Pozo explica que ele não pode suportar isso muito tempo, porque Lucky é um grande fardo. Mais tarde, Vladimir grita para Lucky que é horrível a maneira como ele trata um mestre tão bom. Pozo faz um discurso sobre o céu noturno. Ao acabar, ele pergunta como ele se saiu. E eles dizem que foi um excelente discurso. Pozo fica em êxtase e se oferece para fazer alguma coisa por eles.
Estragon imediatamente pede 10 francos, mas Vladimir o manda ficar calado. Pozo se oferece para fazer Lucky dançar e depois pensar para eles. Lucky dança para eles e, quando eles pedem um bis, repete a dança inteira, passo por passo. Estragon não fica impressionado, mas quase cai quando tenta imitá-lo. Eles então fazem Lucky pensar. Ele começa a falar sem parar sobre política e religião, usando frases incompletas e incoerentes que começam ideias, mas nunca as terminam. Finalmente, os 3 homens derrubam Lucky no chão e o deixam desacordado. Ele para de falar assim que arrancam o seu chapéu. Sua última palavra é inacabado. Os homens levam algum tempo tentando fazer Lucky se reanimar. Ele finalmente volta a si quando as sacolas são colocadas na sua mão. Pozo levanta e sai, seguido por Lucky. Vladimir e Estragon retornam aos seus assentos e continuam esperando Godot. Um menino chega com um recado do Sr. Godot. Estragon fica ultrajado por ele ter demorado tanto para chegar e o assusta. Vladimir o interrompe bruscamente e pergunta ao menino se ele se lembra dele. O menino diz que esta é a primeira vez que ele os encontra e que o Sr. Godot, infelizmente, não poderá vir hoje, mas talvez possa amanhã. O menino é mandado embora com instruções de dizer ao Sr. Godot que ele os tinha visto. Estragon e Vladimir discutem os últimos acontecimentos e então decidem partir para a noite. Nenhum deles se move do seu assento. No dia seguinte, nenhum dos dois está lá, mas as botas de Estragon e o chapéu de Lucky estão no mesmo lugar. Vladimir chega e começa a cantar até que Estragon aparece descalço. Ele fica aborrecido ao ver que Vladimir está feliz e cantando, embora ele ainda não tivesse chegado. Ambos admitem que eles se sentem melhor sozinhos, mas se convencem que são felizes quando estão juntos. Eles ainda estão esperando Godot. Estragon e Vladimir falam poeticamente sobre todas as vozes mortas que eles ouvem. Eles são assombrados pelas vozes nos sons da natureza, especialmente no farfalhar das folhas. Vladimir grita com Estragon para que ele o ajude a não ouvir mais as vozes. Estragon tenta e finalmente decide que eles deveriam fazer perguntas um ao outro. Eles conseguem conversar por pouco tempo. Estragon tinha esquecido tudo o que tinha acontecido na véspera, inclusive Pozo e Lucky, e o fato de que ele queria se enforcar na árvore. Ele não lembra das suas botas e acha que elas devem ser de outra pessoa. Por alguma razão, dessa vez as botas servem quando ele as experimenta. Folhas tinham crescido na árvore desde a noite anterior, e Estragon comenta que deve ser primavera. No entanto, quando Vladimir olha para a canela de Estragon, ele vê que ela ainda está roxa e inchada no lugar onde Lucky o tinha chutado. Logo, eles terminam de conversar e tentam achar outro assunto para discutir. Vladimir encontra o chapéu de Lucky e o experimenta. Ele e Estragon gastam algum tempo trocando chapéus até que Vladimir arremessa seu próprio chapéu no chão e pergunta como ficou. Então eles decidem brincar de ser Lucky e Pozo, mas sem sucesso. Estragon sai, mas logo a seguir volta correndo, dizendo que eles estão chegando. Vladimir acha que é Godot que está chegando para salvá-los. Ele então fica com medo e tenta esconder Estragon atrás da árvore, que é muito pequena para ocultá-lo. A conversa degenera em uma série de frases abusivas. Estragon diz que a ideia é abusarem um do outro. Eles continuam a gritar insultos até que Estragon chama Vladimir de crítico. Eles se abraçam e continuam esperando. Pozo e Lucky entram, mas desta vez Pozo é cego e Lucky é mudo.
Lucky para quando vê os dois homens. Pozo colide com ele e os dois caem num monte de terra. Vladimir fica felicíssimo por terem chegado reforços para ajudar na espera. Estragon novamente acha que Godot tinha chegado. Vladimir e Estragon discutem os méritos de ajudar Pozo a se erguer do monte onde ele tinha caído. Quando Vladimir pergunta quantos outros homens gastam seu tempo esperando, Estragon diz que são bilhões. Desesperado, Pozo se oferece para pagar 100 francos pela ajuda. Estragon diz que não é o bastante. Vladimir não quer erguer Pozo, porque ele e Estragon ficariam sozinhos novamente. Finalmente, ele tenta tirá-lo de lá, mas não consegue. Estragon decide partir, mas muda de ideia quando Vladimir o convence a ajudá-lo primeiro antes de sair. Enquanto tentam ajudar Pozo, tanto Vladimir quanto Estragon caem e não conseguem se levantar. Quando Pozo fala novamente, Vladimir chuta-o violentamente para fazê-lo se calar. Vladimir e Estragon finalmente se levantam e Pozo continua a pedir socorro. Eles o ajudam a se erguer. Pozo pergunta quem eles são e que horas são. Eles não podem responder suas perguntas. Estragon vai reanimar Lucky. Ele lhe dá um chute e começa a berrar insultos, até que ele novamente machuca seu pé. Estragon se senta e tenta tirar sua bota. Vladimir diz a Pozo que seu amigo está ferido. Vladimir pede a Pozo para fazer Lucky dançar ou pensar para eles outra vez. Pozo diz que Lucky é mudo. Quando Vladimir pergunta desde quando, Pozo se enfurece. Ele diz para eles pararem de perturbá-lo com perguntas sobre o tempo, pois ele não tem noção dele. Ele ajuda Lucky a se levantar e os dois saem. Vladimir reflete sobre o fato que não existe verdade e que amanhã ele não saberá nada do que acabou de acontecer. Não há maneira de confirmar suas memórias, já que Estragon sempre esquece tudo o que acontece a ele. O menino chega novamente, mas não se lembra de ter encontrado Estragon ou Vladimir. Ele diz a eles que é a primeira vez que ele os encontra. O recado é o mesmo da última vez, que o Sr. Godot novamente não poderá vir, mas certamente virá amanhã. Vladimir exige que o menino tenha certeza de lembrar que ele o viu, e que não volte no dia seguinte sem lembrar de nada. Os dois mendigos decidem partir, mas não podem ir muito longe, já que eles precisam esperar por Godot. Eles olham para a árvore e pensam em se enforcar. Estragon tira o seu cinto, mas ele arrebenta quando eles dão um puxão nele. Suas calças caem. Vladimir diz que eles se enforcarão amanhã, a menos que Godot venha para salvá-los. Ele diz para Estragon suspender suas calças. Eles decidem ir embora, mas novamente não saem dos seus lugares.